Bom, boa noite, pessoal. Obrigada a todos pela presença. Nós estamos começando aqui mais um evento do capítulo brasileiro do SEG Women's Network. Dessa vez é a terceira edição do evento da Fora, Oportunidades na Geofísica. E hoje nós estamos focando no doutorado na Europa. Teremos 3 participantes, a Isabela Altoia, a Júlia Galvão e o Rafael Rigaud. Eu vou abrir aqui então para vocês poderem começar a apresentar e vamos botar então na ordem que está na imagem de divulgação, a Isabela, depois o Rafael e depois a Júlia. Isabela, se quiser começar, fica à vontade. Obrigada. Então, boa tarde para todo mundo. Eu vou falar um pouquinho sobre qual é o meu histórico, como foi o meu processo de aceite no doutorado e como está sendo minha experiência aqui. Eu sou formada em Geologia pela Universidade de Brasília. Durante minha graduação, eu participei do Ciências Sem Fronteiras. Fiquei um ano na Universidade do Arizona e fiz um Summer Internship em Harvard. E hoje faço meu doutorado pleno pela CAPES, aqui na Imperial College, em Londres. A minha escolha do doutorado foi baseada principalmente na linha de pesquisa da minha orientadora e o meu contato com a orientadora. E o processo, os documentos que foram requeridos durante o processo, tanto de aceite pela universidade quanto pela CAPES, foram basicamente os principais: o projeto de pesquisa, a carta da orientadora, o teste de proficiência na língua inglesa e históricos escolar e diplomas traduzidos para o inglês. O processo de aceite da universidade se deu por meio do primeiro aceite do projeto escrito e depois uma entrevista. A minha experiência até então na universidade tem sido muito boa. Eu gosto do fato da universidade ser muito internacional, então tenho contato com alunos e estudantes de vários lugares. Eu sou parte de um grupo de pesquisa, o que significa que eu tenho apoio não só da minha orientadora, como de outros colegas e professores da área, e eu também posso servir de apoio para eles. Durante meu projeto, eu tive a oportunidade de fazer diversas colaborações, incluindo com professores e pesquisadores do Canadá, dos Estados Unidos e do Brasil. No geral, a minha universidade oferece um ótimo ambiente acadêmico para se trabalhar e eu tenho um ótimo suporte da minha orientadora. E eu acho que é isso. Bom, gente, lembrando que a Isabela ela é doutoranda no Imperial College London, para quem não, por acaso não viu a imagem. Você está na área de sismologia, certo? É um pouco de sismologia e geodinâmica. O meu projeto basicamente consiste em modelagem termoquímica da litosfera em regiões cratônicas. Show. Gente, a Isabela não teve tempo de montar a apresentação, por isso está sendo meio rapidinho no caso dela, porque acabou que eu convidei um pouco em cima, me desculpas. Mas se tiverem perguntas com relação a mais especificamente o processo para entrar no Imperial College London, e outras questões também, eu te pensando aqui na questão do teste de inglês lá, que você sabe dizer assim, acaba tendo muito esse negócio de o TOEFL é mais América do Norte e o IELTS é mais Europa. Mas você chegou a ver outras universidades? Você viu mais ser realmente isso? Ou se acaba sendo aceita os dois nos dois? Eu acho que no momento que eu estava procurando, eles aceitam os dois. E se eu não me engano, para a retirada do visto, você também tem que apresentar a proficiência em inglês. E se eu não me engano, ambos são aceitos também. Aí você fez qual? Eu fiz o IELTS. Difícil? O que achou? Eu acho mais fácil que o TOEFL, mas cada um tem sua preferência.
Entendi. Realmente. Sim. Mas aí É... Desculpa. Não, pode falar. Sim, só iria comentar que, apesar de ter feito e entregado o resultado do IELTS, quando o aluno internacional chega aqui, eles ainda têm que fazer uma prova de proficiência deles em inglês. E dependendo da sua nota, eles podem te indicar fazer mais aulas em inglês ou não. No meu caso, eu ainda fiz mais aulas de escrita acadêmica em inglês, o que, na verdade, foi muito útil para mim. Escrita acho que é uma das partes mais difíceis, né? A gente acaba não treinando tanto. Bom, gente, vocês têm uma pergunta? Vocês podem mandar no chat se quiser falar também. Senão a gente já vai passando e aí depois a gente abre para perguntas no final e também, de qualquer forma, pergunta para os três. Bom, então a gente vai segurando as perguntas por aqui. E aí, Rafael, se tiver ainda por aí, se quiser começar. Oi, eu tô sim. Tá, então eu vou compartilhar minha tela aqui, tá bom? Tá, beleza. É bom até que talvez acabe um pouquinho mais cedo, vocês poderem dormir. Dá para ver a tela bem? Tá chegando aqui. A gente tá vendo, só que ele não tá em modo de apresentação. E agora? Ainda não. Ainda não? Não. Cara, por que não tô... Aqui embaixo, será que não? Essa setinha aqui, tipo, setinha, esse botãozinho, Não, será foi que é? isso que eu tinha... Tá aparecendo agora? Não, tá aparecendo pra você. Às Não. vezes é que está compartilhando a outra parte. É porque tipo, eu tinha apertado aqui antes nesse item, não apareceu. Aqui tá. A Mariana, pra você tá. Eu acho que eu posso deixar assim então, pode ser? E aí eu vou passando aqui os slides. Bom, o pessoal tá falando pra ele estar. Mas acho que dá pra deixar assim, não tem problema não. Dá pra ver assim? Dá pra ver. Só pra mim não tá em modo de apresentação, mas dá pra ver de boa, não tem problema não. E dá pra... Tá estando, dá pra passar, dá pra ver? Dá, agora eu falo, tá. Dá pra ver. Vamos manter assim, pode ser, não tem problema não, não atrapalha não. Tá bom. Então tá bom. Então, boa noite a todos. Queria agradecer o convite da SEG. Então, eu estudo geofísica, faço doutorado em geofísica na Suíça, na TH em Zurique, e vou começar apresentando o meu histórico. Eu sou de Salvador, eu fiz bacharelado em geofísica na UFBA, comecei em 2012 e acabei em setembro de 2017. Nesse período, eu fui aluno do Ciências Sem Fronteiras também, com a Isabela. Eu fiz um ano do curso de Geofísica lá em Liverpool, na Universidade de Liverpool. Lá eles têm dois cursos de Geofísica, Geofísica Física e Geofísica Geology. O de Física é voltado para muito mais foco em Física. Eu fiz 2 semestres de matérias lá, em um projeto de pesquisa, entre 2014 e 2015. Aí, depois que eu me graduei, eu fiz um mestrado em Geofísica no Observatório Nacional, e nesse mestrado eu fui um tipo de exchange student. Eu fiz 2 viagens para a TH Zurique, fui matriculado aqui na TH também no meu mestrado. Foi uma parceria que eu vou explicar em detalhes depois como se deu. Mas foi uma parceria entre o ON e o ATH. E aí eu terminei o meu mestrado em janeiro do ano passado. E aí, mais ou menos na metade do meu mestrado, o meu orientador, o meu co-orientador do mestrado, a minha orientadora foi do ON, a Kátia Pinheiro, o meu co-orientador é daqui da TH, o Alexei Kuvishnov. Ele me convidou para continuar no doutorado aqui. Então, eu acabei o mestrado, eu tinha acabado o mestrado um pouco antes, para conseguir começar o doutorado, e eu comecei o doutorado em outubro do ano passado. Mas aqui eu vou ter um asterisco nesse outubro, porque eu deveria ter começado em abril. Eu tive que adiantar tudo para viajar em abril, para começar o doutorado, e aí umas 2 ou 3 semanas antes, a pandemia começou, e aí eu fiquei... Oi. Pra gente, não, porque ainda tá na primeira tela, no primeiro slide pra gente. Você falou do asterisco. Então, eu vou deixar assim. Eu vou deixar assim, tá bom? Agora sim. Beleza. Bom. Então, aí eu comecei oficialmente aqui, mas não oficialmente, desde abril estou fazendo meu doutorado, então tem um pouco mais de um ano de doutorado.
Eu estudo na TH Zurich, é o Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, obviamente localizado em Zurique, na Suíça. Ele é considerado a 5ª melhor universidade no mundo de engenharia e tecnologia, de acordo com esse ranking, sendo considerada a melhor universidade da Europa continental, de acordo com esse ranking também, em 2016. É uma universidade que tem áreas exatas, engenharias, geologia, geofísica, áreas médicas e arquitetura também. E aqui eu botei só de curiosidade que Einstein estudou aqui, e é uma coisa engraçada, que tem a cara dele, assim, eles promovem a cara de Einstein em tudo quanto é lugar aqui no TH. Só que o curioso é que ele não era um aluno muito querido, ele teve muitos problemas com o orientador dele no tempo da graduação, no doutorado dele. Mas, enfim, hoje em dia que ele é famoso, eles colocam a cara do Einstein em tudo quanto é lugar aqui. E aqui tem um departamento de geofísica com várias linhas de pesquisa diferentes. Elas são divididas em sísmica e sismologia, geofísica de exploração ambiental, geotermia e geomagnetismo. Eu sou da área de geomagnetismo, mas eu vou passar a pincelar um pouco todas as outras aqui na apresentação. A primeira área é o grupo de sismologia e geodinâmica. Aqui eu separei, eu botei os links aqui de cada grupo, e eles têm essas descrições das áreas de pesquisa deles, tem até contato do professor responsável pelo grupo também na página, depois eu posso mandar a apresentação para vocês. E esse grupo de geodinâmica e sismologia, eles trabalham mais com sismologia global, tanto na Terra quanto em outros planetas também, desenvolvimento de métodos computacionais, sismologia, tomografia sísmica, e aplicados a estudo de geodinâmica. Tem outro grupo, que é o grupo de sismologia e físicas de onda, que o professor, liderado pelo professor Andreas Fichtner. Esse grupo tem bastante pesquisas na área de inversão sísmica, de computação de alto desempenho. Eles têm parcerias com hospitais aqui para aplicar os métodos de tomografia sísmica que a gente vê em geofísica, são bastante semelhantes aos que são usados em ultrassom médica também. Então, eles têm parcerias com hospitais para desenvolver pesquisas na área de medicina também. Estão desenvolvendo um modelo global colaborativo de sísmica. Tem um grupo de exploração e geofísica ambiental, que é um grupo de sísmica, métodos elétricos, métodos potenciais. Tem várias linhas de pesquisas diferentes, FWI, modelagem numérica de ondas sísmicas, processamento sísmico, monitoramento de reservatórios, de acumulação de CO2. Como eu falei, depois quem estiver interessado pode olhar em mais detalhes nos links. O grupo de geotermia também, que é outro grupo bastante disciplinar. Eles fazem muita modelagem química, tem pesquisa de perfilagem, de MT também, para geotermia, para investigar água subterrânea. O grupo de Fluid Dynamics, que é um grupo que foca principalmente em modelagem numérica de convecção no manto, e outros planetas também, não só na Terra. E aqui também eu botei como uma curiosidade, provavelmente vocês devem ter ouvido falar dessa nave InSight Marte. O ETH, ele tem parceria uma parceria bem interdisciplinar com a InSight, com essa nave. Então, assim, tem sismômetros que estão instalados na InSight, que são usados em várias pesquisas nos grupos de sísmica e também magnetômetros. Então, tem uma equipe bem interdisciplinar, estudando desde o campo magnético de Marte, a estrutura interna a partir de dados sísmicos e tal, uma área bem interessante também. E aqui o grupo que eu faço parte é o grupo de Earth and Planetary Magnetism, e é o grupo de geomagnetismo daqui da TH, e ele é dividido em duas partes, a parte de geodínamo e a parte de indução eletromagnética. Eu sou da área de indução eletromagnética, vou explicar a seguir. As linhas de pesquisa em geodínamos, elas são concentradas em modelagem numérica de geodínamos. O geodínamo é o dínamo localizado no núcleo da Terra, que ele tem um fluido convectivo no núcleo externo, que esse fluido, pelo movimento dele no campo magnético, ele gera o campo magnético da Terra, a maior parte do campo magnético da Terra. E não dá para a gente acessar essa região por medidas diretas. Então, a principal forma de a gente conhecer algo a respeito delas é pela modelagem numérica mesmo, que é bastante complicada de ser feita, mas você pode construir modelos computacionais
E, assim, os recursos que a gente tem para modelar geodínamos atualmente, os recursos computacionais, estão muito aquém da realidade na Terra. Os modelos que a gente consegue produzir não estão muito longe ainda dos parâmetros físicos ideais na Terra. Então, tem bastante pesquisa em como podem ser melhorados esses métodos computacionais para serem mais eficazes, mais computacionalmente econômicos, para conseguir modelar melhor esses dínamos. E aqui eu botei só como exemplo, já que é da minha área, assim, para falar um pouco mais, como eu falei, o dínamo é gerado, o campo magnético é gerado nesse dínamo, no núcleo externo aqui, nessa parte, e aqui tem o núcleo interno na Terra, aqui tem outras contribuições, o campo magnético, contribuições externas, correntes ionosféricas, magnetosfera. E o movimento do fluido em si, no núcleo externo, que gera o campo magnético, ele é bastante complexo. Aqui tem um exemplo, devido à dinâmica dos fluidos nessa região, por exemplo, esses movimentos fluidos tomam aspectos de cilindros, tangentes. Então, assim, é uma modelagem que vai levar em conta a dinâmica dos fluidos, a temperatura na região, a condutividade elétrica. É um regime bem peculiar e bastante complexo de ser modelado. Mas é uma área também bastante interessante. E aí, a minha área específica era de indução eletromagnética, que eu vou explicar a seguir. A gente usa método, a gente mede campos magnéticos devido a fontes externas para investigar a condutividade elétrica da Terra, da crosta e do manto. E aí a gente tem tanto estudos globais, para estudar a Terra no todo, quanto estudos regionais, usando métodos magnetotelúricos, também desenvolvimento de ferramentas numéricas, para modelagem de ondas eletromagnéticas, são necessárias para a inversão. E aqui só pincelar rapidamente, para falar da minha pesquisa, a ideia geral de indução é que a gente vai ter uma fonte que vai estar associada a uma corrente elétrica. Por exemplo, essa fonte pode ser ou a magnetosfera, ou correntes elétricas na ionosfera, ou tempestade de raios. E essa fonte vai gerar campos que se propagam dentro da Terra, campos eletromagnéticos. Por sua vez, esses campos dentro da Terra vão induzir campos secundários. E aqui na superfície a gente pode, pelos campos induzidos e pelos campos indutores que vêm da Terra, descobrir a condutividade elétrica da crosta e do manto. E um conceito é que, assim, ondas de período maior, elas penetram mais a Terra. Enquanto ondas de período menor, elas penetram menos, mas dão mais detalhe. E aqui, como eu falei, tem diversas fontes. Tem a magnetosfera, que tem períodos mais longos, de 2 dias até alguns meses. Tem correntes elétricas, em períodos de 3 horas até 1 dia. E tempestades de raios e outros tipos de correntes elétricas ionosféricas, que duram de alguns segundos até algumas horas. Então, por exemplo, essas tempestades de raios penetram muito menos, enquanto essa magnetosfera tem penetração muito maior. E normalmente, em geofísica aplicada, a gente usa essas fontes de períodos curtos. E aqui, com exemplo, o método magnetotelúrico, quem fez geofísica deve ter estudado em métodos eletromagnéticos, a gente mede o campo magnético e elétrico usando eletrodos ou bobinas de indução na superfície e tem séries temporais do campo. E aí, com isso, a gente pode investigar profundidades até 300 km, usando essas variações curtas. E aqui tem um exemplo de um estudo regional que a gente está fazendo no nosso grupo, usando o método magnetotelúrico na Mongólia. Aqui nesse mapa tem várias estações, em azul e verde, que foram medidos o campo magnético, e a partir disso foi obtido esse modelo de condutividade elétrica, que indica a presença de anomalias mais condutivas nessa região superficial e também em regiões mais superficiais aqui, como essas anomalias, em vermelho. Como eu disse antes, são investigações mais rasas, até 200 quilômetros, por exemplo. E aí, para conseguir fazer esses modelos, tem que ter uma modelagem numérica. A gente não tem soluções, não consegue resolver as equações analiticamente, então a gente tem que discretizar a região em células para poder... É o mesmo processo que se faz em sísmica também, bastante semelhante. A gente discretiza a região em células, em cada uma dessas células a gente consegue resolver as equações, no caso de Maxwell, que propaga a onda. E aqui é um exemplo de uma ferramenta que foi desenvolvida no nosso grupo também, a modelagem numérica em 3D. E como eu falei, as fontes mais profundas, elas penetram mais, as mais rasas, como as que eu mostrei anteriormente no MT, elas têm profundidade mais rasas. O MT, por exemplo, penetra até 300 km. Se a gente quiser penetrar mais fundo, a gente tem que usar
essas correntes elétricas que vêm da ionosfera, que a gente chama de ESQ, porém a estrutura dessas correntes é muito mais complexa. Então, a pesquisa que eu estou fazendo é como a gente pode usar essas correntes elétricas, descrever a estrutura delas para usar nesse levantamento de indução. Então, uma área ligada tanto ao geomagnetismo quanto à geofísica aplicada. A gente tem que ter conhecimento de geomagnetismo para entender a fonte e depois usar ela para explorar a Terra. E aqui a vantagem disso é que com essas novas fontes a gente poderia estender e investigar anomalias muito mais profundas. Então, a ideia é que a gente consiga fazer mais levantamentos aqui para investigar o que está acontecendo na Mongólia ou em outros lugares até 500 quilômetros, por exemplo, de profundidade. Também a gente tem estudos globais de indução, e aqui é o modelo 1D, ou seja, sendo uma esfera, a condutividade varia só radialmente, e aqui são modelos 3D. E as principais vantagens desses métodos globais é que esses métodos eletromagnéticos são os únicos que têm penetração tão fundo na Terra, eles e a sísmica. E um complementa o outro. Com o eletromagnético você consegue informações de condutividade elétrica, de teor de água na Terra, e com a sísmica você consegue informações mecânicas. Agora, para falar de fato como eu vim para aqui, como foi meu processo, inicialmente, eu acho importante citar que tudo começou no meu Ciências Sem Fronteiras. Eu estudei na Universidade de Liverpool, que é uma foto minha com meus colegas na época, num dos últimos dias que a gente ficou lá. E, na época, eu fazia graduação em Geofísica na Bahia, e eu sempre fui mais ligado, assim, o curso de Geofísica da UFBA é muito bom, mas ele é muito focado em sísmica, em processamento sísmico. E eu sempre gostei mais dessa área de geomagnetismo, de eletromagnéticos, de potenciais. E aí, na época, a Inglaterra permitia que a gente escolhesse o lugar que a gente ia estudar. E eu escolhi Liverpool justamente porque eu vi que tinha um grupo de geomagnetismo muito forte lá. E aí, essa experiência, para mim, foi bastante fundamental de ter estudado lá, tanto pela questão do inglês, que eu aprendi, quanto também com o meu orientador de lá do Ciências Sem Fronteiras. Ele era um professor muito bom e eu acho que isso me abriu portas. E depois eu fui no mestrado. E aí, no mestrado, no AN, eu queria entrar no grupo de MT, mas o professor não tinha vaga para orientar. Aí eu conheci a professora Kátia Pinheiro, que era de geomagnetismo, e ela costumava fazer parcerias internacionais. Aí eu conversei com ela, que eu queria fazer na área de geomagnetismo. Ela conversou com o professor da TH, fez aí proposta para rolar uma colaboração entre o AN e o TH, e ele aceitou me orientar. Então, eu fiz um mestrado no AN, eu fui 2 vezes, aqui é uma foto minha em 2018, na frente de uma maquete da nave Insight, que tem lá na TH, que é bem legal essa maquete. E aí eu fiz 2 visitas para a TH, fiquei uns 3 meses lá no total, fiz uma visita em 2018 e uma em 2019, e foi isso. O financiamento que eu tive foi um financiamento do Observatório, financiamento que eu tive para ir para lá, que é o Observatório Nacional, uma das obrigações do Observatório é administrar os observatórios magnéticos do Brasil. Então, também é de interesse do observatório que esses dados observatórios magnéticos sejam usados em pesquisas. E minha dissertação de mestrado se encaixou nesse contexto. Tipo, eu ia trabalhar com os dados de observatório, então fazia sentido eles investirem para que eu fosse para o exterior, para ter um resultado, entendeu? A gente publicou um artigo no meu mestrado também. Mas, enfim, meu financiamento veio do AN mesmo e da TH, foi uma colaboração. E aí eu apresentei, como eu falei, minha dissertação, que foi eu com a Kátia, minha ex-orientadora, a Ban, que é minha orientadora aqui da TH, apresentei em 2020 e meu orientador me ofereceu a vaga. Eu não precisei fazer um processo seletivo para passar para cá. E aí eu estou estudando aqui desde outubro, oficialmente, como eu falei, e desde abril no Brasil. Eu já estava fazendo doutorado na pandemia. Apesar de não ter feito processo seletivo, como eu falei, eu procurei me informar para explicar para vocês. Normalmente as vagas são anunciadas nesse site. Da TH também sai normalmente LinkedIn também. Eu lembro que antes de eu ser aceito no doutorado, eu estava olhando, então sempre saía várias vezes ou no LinkedIn ou era anunciado. Isso é bom ficar de olho, assim. E aí normalmente é feita uma seleção inicial, você mandar o currículo para a instituição, eles fazem uma triagem inicial e depois fazem uma entrevista, que normalmente é online. O perfil buscado, eu conversei com o meu orientador também para saber melhor, é de alunos com forte
background de física, matemática e computação. E aí, só que esse processo seletivo varia muito dependendo do grupo de pesquisa, que os professores têm muita autonomia. Por exemplo, o meu orientador falou que no nosso grupo, normalmente forma uma comissão para avaliar, eles fazem uma entrevista inicial e normalmente eles também passam algum tipo de atividade, tipo, sei lá, manda atividade um dia para um candidato fazer e ele tem que entregar no outro dia um relatório, por exemplo. E aí a comissão avalia o conjunto, a entrevista, o currículo e o resultado dessa atividade para selecionar o aluno do doutorado. Mas, assim, isso é para o nosso grupo. Talvez para os outros grupos de pesquisa possa ser diferente. Os documentos que eu tive que mandar, eu não precisei de exame de proficiência em inglês, mas documentos normais, histórico, diploma de graduação e mestrado, histórico de graduação e mestrado, passaporte, a tradução juramentada de tudo, que acaba sendo um pouquinho caro. Também mandar por correio para cá, mas são as únicas coisas que foram necessárias. E outra possibilidade também é a ingressão pelo mestrado, que foi o que aconteceu comigo. Porque, assim, muitas vezes para os professores é mais lucro já trabalhar com alguém que eles já conhecem e que já está familiarizado com a área do que pegar alguém e começar do zero, entendeu? No doutorado. Então, aqui tem mestrado em geofísica também, então é uma possibilidade, só que eu não sei direito como funciona a ingressão pelo mestrado, então se alguém tiver interesse pode olhar. O doutorado na TH tem duração de 3 a 4 anos, mínimo de 3, normalmente as pessoas acabam em 4. Aqui na Suíça a gente é contratado, então tem um vínculo empregatício, tem contrato, mas na verdade a gente é contratado como assistente de ensino. Então a gente tem que participar também em atividades de ensino no instituto. Então, assim, se o professor precisa de alguém para dar aula às vezes, ou ser monitor de alguma matéria, ou corrigir, aplicar prova, ou até mesmo levantamentos de campo, entendeu? A gente auxilia nessas coisas. Fiquei responsável por ensinar a prática da matéria geofísica aplicada para os alunos de graduação, de geomagnetismo, de magnetometria, quer dizer, que eu vou fazer em algumas semanas. Então, assim, sempre tem essas atividades extracurriculares, atividades de ensino que a gente tem que se envolver. Por que escolhi a TH? Porque a linha de pesquisa, inicialmente, me interessou muito. Na graduação, não tive contato com essa área que mistura geomagnetismo com geofísica aplicada. É uma coisa que realmente me fascinou bastante. Mas, para ser sincero, o motivo real foi tanto razões pessoais, eu tinha vontade de ir para fora, desde os Ciências e Fronteiras que eu fiz, e provavelmente razões profissionais também, porque encarei a Suíça como outros países, como a França também, são países que oferecem emprego para alunos de doutorado. Então, essa é uma possibilidade de fazer o que eu gosto, tendo um retorno financeiro bom. Que, infelizmente, nesse contexto que a gente vive no Brasil, de cortes, enfim, negacionismo, governo neofascista, a gente não está no momento assim que meu objetivo principal era ter um retorno financeiro para o doutorado, entendeu? Se eu vai vir para cá. Ou para o exterior também. E minha experiência, esse slide está em branco, por um motivo que, assim, devido à pandemia, eu não tive muitas experiências ainda ao vivo aqui. Eu mudei no final de setembro, então eu estava fazendo doutorado, a gente tinha que fazer de casa, eu fiquei pegando aulas esse semestre, então, assim, as aulas eram todas online, agora que está melhorando um pouco. Mas, assim, contato, eventos sociais na universidade, que das vezes que eu visitei tinha bastante, mas ultimamente não estava acontecendo nada, sabe? Agora está melhorando um pouco, que a situação da pandemia está melhorando um pouco aqui, está achando um pouco, mas, assim, eu estava tendo aulas online, não tinha muito contato no geral, entendeu? Eu trabalhava de casa, de home office, mas eu estou bastante satisfeito, eu gosto bastante do meu doutorado. Um dos outros motivos que eu escolhi vir para cá também é que eu já conhecia meu orientador, gosto muito dele, ele me dá todo o suporte, então era melhor para mim vir para cá do que ir para um país que eu não conhecia, sabe, começar do zero. E, enfim, minha experiência está sendo muito boa. Aí, esse semestre que acabou agora, está acabando agora, eu peguei as matérias do doutorado, estava extremamente pesado, mas agora está melhorando um pouco e confesso também que foi um pouco difícil com a pandemia, estudar fora, entendeu? Quarentena aqui.
na cidade. Foi um pouco difícil no começo, mas eu estou gostando bastante da experiência no todo. Por final, eu coloquei alguns conselhos que eu dou para quem estiver interessado. É absolutamente fundamental, principalmente quem quiser fazer doutorado fora, saber programação e LaTeX. Assim, programação não é nenhuma questão tipo, eu gosto de programação, não. É simplesmente uma ferramenta, entendeu? Assim, normalmente as pessoas vão chegar e dizer, faça um gráfico, faça um mapa. E eles vão presumir que vocês já saibam fazer as coisas. Entendeu? Então, assim, ter um conhecimento básico, você não precisa saber de tudo. Mas ter um conhecimento básico de como plotar um gráfico no MATLAB, no Python, como ler um arquivo. Muitas vezes você vai usar códigos mais complicados de modelagem que alguém usou, que alguém desenvolveu, mas as saídas são arquivos CXT, você tem que saber manipular os arquivos com programação, entendeu? Então, assim, são coisas que é essencial saber, porque as pessoas vão presumir que você já saiba, entendeu? Principalmente a nível de doutorado. A nível de mestrado, não tanto, que você está aprendendo as coisas. Mas no doutorado, as pessoas já vão presumir que você já saiba. Então, é bom ter o conhecimento programação MATLAB ou Python, principalmente. Com atividade, eu acho que, pela minha experiência, pelo que eu já vi também, professores no geral, eles gostam de alunos mais assertivos, alunos que participam, alunos que se envolvem nas coisas, que dão opiniões, que perguntam. Então, não tenham medo de, sabe, se expressar, de mostrar que vocês têm interesse, de perguntar as coisas, que isso normalmente é visto com bons olhos. E, por fim, quando eu estava fazendo pensando nessa palestra, eu pensei assim, o que é que eu consideraria específico da geofísica em relação a outras áreas? E, para mim, eu acho que o essencial, a principal diferença da geofísica é que a geofísica é uma área muito restrita. Muito. Tipo, todo mundo se conhece a nível no Brasil, sabe? Até a nível internacional, eu diria. Todo mundo sabe quem faz o quê, entendeu? Então, assim, é essencial vocês terem um trabalho de network, vocês aproveitarem conferências, aproveitarem situações para conhecer pessoas, manterem relações boas com seus colegas de faculdade, com os professores de faculdade, levar as matérias a sério, sabe? Tipo, não desistir das coisas, se envolver em tudo, porque é um mundo muito pequeno, entendeu? As pessoas conversam, por exemplo, eu era da Bahia e morava no Rio de Janeiro. Já aconteceu quando algum colega da Bahia ia trabalhar, algum colega meu numa empresa no Rio, algum colega meu da empresa vinha me perguntar como era essa pessoa, sabe? Se essa pessoa era uma pessoa que trabalhava bem ou não, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa é muito comum. A geofísica é uma área muito restrita mesmo, sabe? Então, eu acho até, assim, para quem tiver interesse em estudar fora, acho até interessante pensar nisso, tipo, conversar com o seu orientador, ver se o orientador tem contato com alguém, conhece alguém fora, ver algum grupo de pesquisa que te interessa, entendeu? Porque o mundo da geofísica é muito menor do que parece, sabe? E ter relações boas, assim, ter esses contatos, investir em fazer contatos, conhecer pessoas é muito importante na nossa área, na minha opinião. Por fim, eu acabo agora, não sei se eu passei um pouco do tempo, desculpa, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail para mim, tá em contato, sabe? E é isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Rafael, pela apresentação. Acho que está pensando de boa. Temos algumas perguntas por enquanto. O Will perguntou quais as linguagens de programação você indicaria mais? Seria ali o Python ou o MATLAB? Cara, eu acho que se eu fosse dizer, eu acho que eu aprendi pelo Python. Eu recomendo vocês aprendam por MATLAB, porque Python é mais simples do que MATLAB. Então, é muito mais prático. Então, assim, para mim, por exemplo, que eu aprendi com Python, eu fico com preguiça de usar MATLAB, porque Python é muito melhor. Então, se eu fosse dizer, eu recomendaria MATLAB. E é essencial saber MATLAB, porque muitos códigos são desenvolvidos em MATLAB, você vai ter que usar código de outras pessoas, entendeu? Mas, assim, qualquer uma das duas que você for aprender, se você aprender uma, é muito fácil você aprender outra, entendeu? Então, qualquer uma das duas está de bom tamanho, sabe? Agora, acho essencial só saber uma das duas. Fortran é muito mais usado por quem vai trabalhar com métodos computacionais mesmo, sabe? Computação pesada. Para quem não vai trabalhar, não vai trabalhar na área computacional, MATLAB ou Python serve, entendeu? Beleza. A Mariana, ela deu parabéns pela apresentação e ela perguntou se ela ficou curiosa com relação à Suíça, que tem mais de 2 idiomas oficiais, e só com o inglês dá para se adaptar. Não que esteja vendo muita vida social, mas... Cara, dá.
em relação ao instituto, para falar a verdade, atualmente quase não tem suíços lá, no lugar que eu trabalho, assim, praticamente não tem. Todas são pessoas de fora, então, assim, a gente só fala inglês. Na cidade, dá para viver com inglês tranquilamente, assim. Claro que, tipo, você precisa de Google Tradutor para comprar alguma coisa, sabe? Às vezes, comprar uma comida, tem que traduzir, receber um documento e tal, mas em relação à vivência, assim, as pessoas, inglês dá certo. O que eu já notei é que, normalmente, pessoas mais velhas e pessoas sem tanto poder aquisitivo aqui não costumam falar muito inglês, sabe? Mas, assim, no geral, no nível social, eu não sinto dificuldade nenhuma, sabe, com inglês. Tranquilo. O Bruno perguntou se você tem fotos de onde vive atualmente, tipo cidade, bairro, Foto do quê? de onde está vivendo, tipo. Tipo assim, a cidade é Zurique, né? Aham. Eu tenho sim, eu não separei aqui, mas eu tenho, se quiser, posso Você vai mandar. mostrar rapidinho. Porque eu não sei se eu tenho aqui no computador, tenho um celular, com certeza, mas no computador não A sei. gente pode fazer o seguinte, se não tiver mais perguntas, as pessoas não têm mais perguntas por enquanto, a gente passa para Júlia e aí no final a gente volta para as fotos. Tá bom, tá bom. E aí se você achar aí, dá para passar. Tá bom, beleza. A pessoa não tem mais perguntas, então vamos passando aqui para a Júlia. Boa noite. Vocês estão conseguindo ver? Então, sim, só ainda não está em modo de apresentação. Tá, vou colocar aqui. E agora? Beleza. Aham, tá certinho. Então, boa noite. Meu nome é Júlia. Eu vou falar um pouco sobre estudar numa universidade da Itália. E, para começar, eu vou falar um pouco do meu histórico acadêmico. Então, eu sou formada em Geofísica pela Universidade de Brasília, onde eu trabalhei com geofísica aplicada, com geofísica rasa, trabalhei com uso de GPR em ambientes lacustres, trabalhei em ambientes fluviais também. E aí eu trabalhei na empresa Júnior também, onde eu aprendi assim, vários métodos geofísicos, foi muito, muito importante para mim essa experiência. Mas no meu mestrado eu quis mudar um pouco, aí eu tentei o mestrado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, então eu sou mestre em Geodinâmica e Geofísica, mais especificamente pelo Laboratório de Geologia e Geofísica Marinha e Monitoramento Ambiental, o GEMA. E eu trabalhei, né, com interpretação de dados sísmicos convencionais, pós-stack, na margem equatorial. Eu trabalhei em bacia oceânica profunda, montes submarinos, na margem equatorial brasileira, entre o Alto de Touros e o alinhamento de montes vulcânicos do Fernando de Noronha. E esse trabalho, né, ele resultou em um artigo, colocando os autores, e esse meu artigo ele foi uma contribuição ao International Ocean Discovery Program, que é o IODP, que é um projeto internacional, no qual o Brasil é um dos signatários, e atualmente eu sou aluna de PhD na Itália, desde novembro do ano passado. Também continuo trabalhando na mesma área, mas agora a área mesmo física é um pouco maior. Trabalho com dados sísmicos, pós-stack, dados de poços. E eu estou trabalhando agora com a parte da evolução da margem equatorial brasileira, né, zonas de fratura oceânica, sismoestratigrafia de bacia oceânica profunda também, montes submarinos. E, bom, eu sou aluna do curso regional de doutorado em Ciências da Terra da Toscana, que abrange 3 universidades. Então, é o seguinte, o Departamento de Ciências da Terra, ele é compartilhado por essas 3 universidades. Então, cada ano letivo, uma das 3 organiza o concurso. E o aluno ele pode achar um orientador em qualquer uma das 3. Então, por exemplo, no meu caso, quando foi o ano passado, quando eu fiz a seleção, Pisa era a universidade que estava promovendo o concurso. Mas a minha orientadora, ela é de Florença. Então, Pisa paga a minha bolsa, né? Eu sou matriculada em Pisa, mas eu vou morar, né, em Florença, o laboratório eu vou usar em Florença. Só que as aulas eu posso assistir em qualquer uma das 3, sem burocracia, as aulas, palestras e tudo. E além dessas 3 universidades, ainda tem as parcerias com
o Instituto de Geociências e Georrecursos, CNR, da Itália, e o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, INGV, e também a Fundação de Geólogos da Toscana. E também, assim, eu já tive a oportunidade de fazer curso na Universidade de Roma, da Catânia, por essas parcerias que lá na Itália eles têm muito esse viés, assim, de integrar mesmo as geociências entre várias universidades e departamentos. E, além disso, quando eu escrevi o projeto, eu convidei a minha orientadora do mestrado para ser minha co-orientadora, e assim fazer a parceria com o Brasil, fazer a parceria com o UFRN e com o laboratório, né, o GEMA. Então, isso foi fundamental para que eu conseguisse solicitar os dados sísmicos e de poços junto à ANP, via o BDEP, né, que é o Banco de Dados de Exploração e Produção da ANP, que é um banco de dados, assim, incrível, que tem muita coisa, muito dado, e se você tiver, né, fizer tudo certinho, dá para solicitar o dado junto a alguma universidade brasileira. Então, essa parceria internacional foi fundamental. As áreas de atuação, como são 3 universidades, então, assim, é muito abrangente, tem bastante coisa. Eu peguei o texto do site lá do doutorado, da escola doutoral, e, então, traduzi aqui, vocês podem até olhar esse link aqui para ver com mais detalhes, mas, assim, os temas mais abrangentes são geodinâmica global, que é um pouco da minha área, evolução ambiental, estudos paleoambientais, recursos renováveis, materiais inovadores, gestão e proteção do patrimônio cultural, que é a parte de geologia aplicada à arqueologia, eu acho bem interessante. Atuação de prevenção e mitigação dos riscos geológicos, também entra um pouco na minha área, porque eu estou investigando os geohazards da margem equatorial, né, que são as zonas de risco geológico. E também, como a Itália é um país que tem terremoto, tem vulcão, eles também trabalham muito nesse sentido, com monitoramento de vulcão, de terremoto. Eu coloquei aqui uma foto da Universidade de Florença, uma universidade bem bonita. E como é que foi o processo de seleção? Então, eu estava pensando em fazer doutorado e falei com um amigo meu, que é italiano, e aí ele recebeu por e-mail a divulgação desse edital, e nesse e-mail tinha a lista de alguns professores, os e-mails. E aí eu peguei o nome de uma professora, coloquei para ver o que ela trabalhava, já conhecia o sobrenome dela, né? E aí vi que era ela mesma, e preparei uma carta, mandei por e-mail, e ela me respondeu, assim, dizendo que super toparia me orientar, e que ela conhecia a minha orientadora daqui, elas tinham artigos juntos, e eu nunca tinha me ligado disso, sabe? E aí ela falou, fala com a sua orientadora, com a sua ex-orientadora, pra gente fazer a parceria. Aí eu falei, a gente conversou mais ou menos o que seria o projeto, dela me passou o edital. O edital, ele estava em italiano, então eu não falava italiano na época. Agora eu falo básico, assim, mas na época eu não falava. Eu traduzi. Aí, bom, o que precisava? Precisava do projeto escrito em inglês ou italiano. Aí no próprio edital eles falam mais ou menos como é que tem que ser esse projeto. Precisava do scanner do passaporte, né? Das cartas de referência, eu acho que eu mandei duas ou 3. Precisava do currículo e tudo que está no currículo, certificado que você apresentou em congresso, que você participou de congresso de minicurso, tudo isso tem que estar anexado junto com o currículo, porque eles vão comprovar tudo. Os diplomas, né, a banca ela vai julgar a autenticidade desses documentos, então se você puder já traduzir isso, é bom. Os históricos de mestrado e graduação traduzidos, um certificado de proficiência em inglês, nível B2, no caso eu já tinha o Cambridge, que ele é vitalício, e eu tinha feito também um TOEFL, porque eu tentei um doutorado na Austrália também. E aí eu botei os dois na hora da minha matrícula, mas para fazer a seleção, o Cambridge serviu. Do concurso, pagamento de uma taxa, que eu acho que foi algo assim de 30 euros. E aí, a banca, ela julga, né, esses documentos, se tiver tudo certinho, ela, né, você continua na seleção, mas aí eles vão pontuar o seu currículo e o seu projeto. Se você atingir a pontuação mínima nisso, você vai para a segunda etapa, que é a entrevista. Então, a entrevista, né, em tempos de Covid, ela foi virtual, ela foi inclusive de madrugada, né, porque na Itália estavam 5 horas a mais, então de manhã na Itália era de madrugada aqui. Ela pode ser em inglês ou italiano.
Se for em italiano, né, se alguém for tentar falar italiano, ainda assim vai ter uma parte que vai ser em inglês, porque a entrevista ela é assim, todos os alunos ficam na mesma sala virtual e o aluno que está sendo entrevistado, ele fica, é o único com a câmera ligada, ele e o professor. Então todo mundo vê a sua apresentação. Então eu vi que as pessoas, né, precisavam em algum momento lá falar inglês. Aí no meu caso foi só em inglês mesmo. Aí sai uma lista de classificados. Então, se você não for classificado na entrevista, mesmo que você não passe nos primeiros lugares com a bolsa, você, se quiser fazer o doutorado sem a bolsa, eu acredito que possa. Claro que para você tirar o visto, né, é preciso comprovar que tem como se manter na Itália, e a bolsa facilita muito isso. E o doutorado, eles recomendam fortemente, já no edital, que o aluno passe um tempo no exterior. Isso, inclusive, é obrigatório para alguns tipos de bolsa. Então, assim, eu tô eu tô pensando ainda para onde eu vou, assim, eu penso em algumas opções, ou País de Gales, ou até Austrália, assim, eu não sei ainda, eu tenho que discutir isso com a minha orientadora. Bom, o perfil do aluno, isso aqui é uma coisa que eu não sei se é realmente isso, mas é impressões que eu tive. Eu acho que são alunos que sejam previamente envolvidos com projetos de pesquisa, que tenham um perfil mais acadêmico, porque o doutorado é acadêmico, tem que falar inglês, não precisa, claro, ser o melhor inglês do mundo, mas tem que se comunicar, tem que ler artigos, tem que acompanhar as aulas, sim, tem que falar com o orientador, ou falar italiano, né? Mas de toda forma, mesmo que você fale italiano, tem que falar inglês também. Tem que ter um projeto bom, tá? Bem estruturado, tem que especificar quais são suas parcerias, qual é a fonte dos dados que você vai utilizar, porque isso é uma coisa que eu percebi, que eles se preocupam, ele quer que você realmente tenha dados, então, vamos supor, você falou com o orientador e aí ele disse, eu tenho os dados, aí tudo bem. No meu caso, eu mesma que fui atrás, né, e eu consegui, já estão comigo e tal. Você tem que ter a capacidade de defender o seu projeto junto à banca, na hora da entrevista. Então, treinar muito mesmo, é uma dica que eu dou. E em outra língua, né, em inglês. Você tem que ter alguma experiência naquela área que você vai aplicar, assim, não que seja uma coisa necessária, assim, mas eu acho que ajuda bastante. Como é que está sendo a minha experiência? Então, a minha experiência é muito diferente da Isabela e do Rafael, porque devido a duas razões eu estou no Brasil ainda. A primeira é que, como eu fiz a parceria, né, das duas universidades com a UFRN, a solicitação dos dados ela teve que ser feita aqui no Brasil e foi pedido que eu passasse um tempo aqui no Brasil também para fazer a parte da interpretação aqui, para não ter que ir para a Itália e depois voltar. E a segunda é porque, com as fronteiras fechadas, né, o visto atrasou um pouco, já saiu, mas ele atrasou uns meses, e as atividades da escola estavam todas sendo online, então não estava aberto nem laboratório, nem nada. Está sendo online até agora, mas os laboratórios já estão reabrindo, e eu acredito que em junho ou em julho as aulas devam começar a ser presenciais. Então eu estou indo esse mês, no final do mês, ou mês que vem. E qual é a realidade do EAD, do EAD mais doutorado no exterior? Bom, aulas de madrugada, né? Às vezes, porque lá, quando tá a hora de verão na Europa, são 5 horas a mais. Mas os cursos, eles são em módulos. Então, assim, às vezes o curso, ele dura 3, 4 dias só. Não tem cursos com aulas todos os dias. Então, é tranquilo, assim, porque você faz esse sacrifício alguns dias, mas não é sempre que tem aula de madrugada. Às vezes também acontece da aula de manhã aqui no Brasil, né? De tarde na Itália. Mas uma coisa interessante, né, do EAD é que é a possibilidade de acompanhar a aula em diversas universidades em cidades diferentes. Então, teve um dia que eu tinha uma palestra na Universidade de Roma, mas tinha um curso numa universidade lá de Siena. Então, eu consegui ter essas duas, né, aulas aí no mesmo dia. Se tivesse presencial, provavelmente não seria impossível estar em duas cidades, né, pegar um avião ou um trem, enfim. E as aulas, elas são em italiano ou em inglês. Eu não falava italiano, gente, mas o italiano, ele é tranquilo de entender. É muito parecido com o português, assim, quando você está escutando. Falar não é tão fácil, mas escutar é ok. E eu acho que é um bom treino também, porque para aprender a língua. Mas também tem, no site do doutorado, tem a lista das matérias, e tem matérias que vão ser em inglês mesmo, e tem outras que o professor pergunta. E aí, geralmente, quando tem um aluno estrangeiro, eles perguntam se você quer que seja inglês. Passaram junto comigo uma polonesa e uma alemã, elas não falam italiano, nem entendem, então
quando elas estão na aula, a aula é sempre em inglês, os professores estão bem tranquilos com isso. As primeiras impressões que eu estou tendo, né, os professores, eles são muito disponíveis, assim, muito simpáticos. Quando eu mando e-mail, assim, para entrar em alguma disciplina, eles já veem que eu sou de fora e já falam, posso colocar aula em inglês se você precisar. A minha orientadora também, ela é muito disponível. Assim, os alunos, eles fazem reuniões entre si, assim, teve uma questão lá problema de crédito, que a universidade não estava querendo crédito para uma matéria, e os alunos se reuniram e se apoiaram para resolver. Eles também marcam seminários só entre os alunos para a gente poder integrar as pesquisas e tudo. E a escola doutoral, né, que eles chamam, também me deu muito suporte, desde a minha matrícula até os documentos para eu tirar o visto, e agora também documentos para eu poder ir, né, viajar. E a Universidade de Pisa, ela promove muitos eventos científicos, ela promove concursos de premiações de iniciação científica, promove eventos comemorativos, palestras de igualdade de gênero na pesquisa. Então, é muito interessante como eles realmente querem envolver a comunidade acadêmica, assim. E eu fiz aqui umas dicas para quem quer cursar o doutorado fora. Então, eu acho que primeiro é você achar, né, você pesquisar algum orientador que trabalha com alguma coisa que você quer trabalhar. É você fazer uma boa carta de apresentação pessoal, colocar suas habilidades, os idiomas que você fala, suas formações, suas experiências com projetos ou mesmo de trabalho, os certificados que você tem e dizer a sua motivação, você realmente expressar por que você quer fazer o doutorado, qual é a sua ideia de pesquisa, quais são os dados que você pretende usar. Isso faz muita diferença. Outra coisa é dominar o inglês, mas quando eu falo dominar o inglês, isso não é ter um inglês perfeito. Eu aprendi isso muito com os italianos, eles falam com sotaque bem carregado, a maioria deles, e eles não têm vergonha e eles falam. Eu conheço muita gente que fala inglês, que eu sei que consegue se comunicar e que não tenta porque tem medo disso. Então, a gente não precisa ter um inglês perfeito, basta falar, se comunicar e ler. E eu acho que quando você lê artigos da sua área também, isso ajuda muito a melhorar o inglês. Outra coisa é se você puder atingir a proficiência do inglês, né, fazer o TOEFL, ou Cambridge, ou IELTS. O TOEFL é uma prova que eu acho que ela é mais sobre você saber fazer a prova do que saber inglês. Então, na internet tem vários simulados gratuitos. Eu estudei só por simulado gratuito e eu passei. Porque ela é uma prova muito, assim, de você realmente saber fazer aquela prova. Então, eu acho que é válido. O Cambridge é um pouquinho mais difícil, mas, assim, ele também tem a vantagem dele ser vitalício, né? Se possível, você tentar publicar algum artigo antes, ou então você participar ativamente de congressos, apresentar trabalho. Outra coisa é treinar bastante para sua entrevista. E, assim, pode ser que seu orientador, ele queira, antes de que você tente o doutorado, ele queira fazer um Skype com você. Então, é importante você praticar. Então, eu recomendo que vocês realmente anotem. Assim, eu lembro que antes da minha entrevista do doutorado, eu anotei várias vezes, assim, o que eu ia falar, as palavras-chave, e estudei muito aquilo, e na hora foi muito tranquilo, assim. Tava tudo na minha cabeça organizado. Se você puder traduzir os seus diplomas e os seus históricos com o tradutor juramentado e fazer o apostilamento de AIA, porque com esse apostilamento a pessoa lá fora consegue ver exatamente que aquilo é original e autêntico. Você pode fazer isso para inglês, né, que é uma língua mais que eu acho que quase todos os países devem aceitar, ou na língua do país desejado para o que você quiser fazer o doutorado. Ter o passaporte, porque às vezes no processo seletivo eles pedem para você mostrar o passaporte já, então já tira o passaporte. E a outra coisa é não desistir. Eu acho que vale a pena tentar várias vezes, vale a pena mandar a carta para vários orientadores, tentar vários processos seletivos, porque cada tentativa você está treinando para ver se você vai passar. E o máximo que vai acontecer é você passar. Então, eu assim, recomendo, eu acho que as universidades que eu fiz, minha graduação, meu mestrado, elas me deram base. A gente brasileiro, a gente consegue, a gente tem capacidade para isso. Então, vale a pena tentar sim. Então, muito obrigada. Tá aqui os meus contatos, meu LinkedIn, e o meu e-mail profissional e o meu e-mail pessoal. Qualquer coisa pode mandar a mensagem que eu tiro dúvida. Obrigada, Júlia, pela apresentação. De nada. Boa.
Eu queria perguntar, tipo, com relação à tradução juramentada, você comentou também de certificados de apresentação, essas coisas também teria que traduzir? Juramentado? Não. Isso não. Na verdade, na minha universidade especificamente, eles não pediram, eles só pediram a tradução do histórico e nem precisava ser juramentada. Mas é porque eu vi outros processos seletivos que pede. Eu acho que é uma coisa que às vezes ele não pede no processo, mas pede na matrícula, então é uma recomendação. Os certificados não precisa. Certificado é só você mandar o que você tem mesmo. O Bruno ficou um pouco em dúvida com essa parte da apostila de AIA e tal, um pouco complicada. Tipo, a apostila de AIA é tipo um documento, como é que seria isso? Não, você traduz com tradutor juramentado e aí você vai no cartório e fala, eu quero fazer o apostilamento de AIA. E aí eles vão botar um documento ali que com QR Code a pessoa lá da Itália ou de outro país consegue ver que aquilo realmente foi traduzido corretamente. Isso aí é muito da universidade. A minha foi bem tranquila com isso. Mas a gente tem um grupo, né, do pessoal que está indo para a Itália, de pessoas de graduação, de mestrado, e a maioria das pessoas precisam fazer isso, porque a Itália é um pouquinho burocrática. Então, assim, a Itália até, eu arriscaria dizer que é mais burocrática que o Brasil. Então, isso é uma dica para... Talvez você nem veja primeiro o processo seletivo, depois faz a tradução se for preciso, mas eu acho que tem alguns lugares que pede isso sim, essa tradução juramentada, pelo menos. Acaba sendo mais aceito. Se tiver o dinheiro para investir nisso, vale a pena. A Mariana aqui deu parabéns pela apresentação. Ela perguntou. Tá, quebrei a nota. Quanto o currículo acadêmico importa nessa seleção? Olha, assim, a gente fez uma matéria outro dia, o professor perguntou quem já tinha publicado artigo, e eu era a única. Eu não estou dizendo que eu fui a única, eu não estou dizendo que eu sou a única que publicou o doutorado inteiro, no primeiro ano, mas naquela disciplina, ninguém tinha publicado ainda, e o professor também perguntou quem já tinha apresentado em congresso de maneira, né, oral, e também ninguém tinha apresentado. Então, eu acho que, não sei se importa tanto, né? Eu acho que é uma coisa a mais, mas eu acho que vale a pena tentar, porque eu acho que a sua motivação de falar com o orientador, ele querer te orientar, perceber que você está interessado, esse é o mais importante. Claro que se você puder apresentar um congresso, eu acho que isso dá uma coisa a mais no currículo, mas eu não acho que alguém, por não ter sido muito acadêmico, vá deixar de passar, sabe? E com relação a notas, tipo, isso pesa muito? Notas de De graduação, mestrado? Olha, na minha graduação, eu não fui, assim, uma aluna nota 10 em tudo, eu tive alguns problemas, mas também, assim, no mestrado eu só tive nota muito boa, assim. Mas na graduação, né, geofísica, a gente sabe que não é um curso fácil. Acho que do mestrado é importante ter notas boas, sim. Tem alguns processos seletivos que não pedem nem o histórico. Tem outros que pedem. Isso é muito da universidade, assim. Tem universidade, por exemplo, eu sei que na Austrália eles querem alunos assim com notas altíssimas, mas isso aí é muito da universidade. Eu acho que se você já fez a graduação, não foi tão boa as suas notas, no mestrado, se já melhorou, eu acho que já está suficiente. Tem universidade que às vezes tem um mínimo de nota, mas realmente, como você comentou, essa melhora de notas da graduação para o mestrado já mostra a sua dedicação. Isso. Isabela, você ia comentar alguma coisa relacionada à juramentação dos documentos, dessa impressão? Não sei. Oi, meu bem, desculpa. Era só porque eu lembrei que, em relação à tradução, às vezes vale a pena ficar de olho na própria universidade em que você cursou, porque eu lembro que na minha época, que foi muitos anos atrás, mas a UNB, se você chegasse com o seu currículo traduzido por conta própria, eles podiam oficializar o seu documento, entende? Colocar o carimbo da universidade, e às vezes isso já é o suficiente para a sua universidade de destino, por exemplo. Então, às vezes, fica de olho na sua própria universidade se eles não oferecem algo do tipo.
Tá uma boa, essa é uma dica muito boa. Já vou falar também. Só Oi, para fala. complementar o que a Isabela falou, a UFBA também fazia a mesma coisa. Não agora, porque eu não estava mais lá quando eu vim, só que eu lembro, quando eu fui para Ciências e Fronteiras, eu precisei fazer esse processo e eu consegui fazer na UFBA, entendeu? Então, uma coisa boa para ficar de olho, realmente. É uma boa mesmo. Eu já falo de universidade que já, acho que, não sei se já faz a tradução, já entrega traduzido para você, um negócio assim. Uma coisa que a minha universidade pediu é que quando eu chegasse lá, eles querem olhar o diploma. Aí eu já traduzi e juramentei porque eu quis, mas eles não pediram. Só que eu vi, por exemplo, a Universidade de Bolonha agora está aberta, eu mandei para algumas pessoas, e lá eles já estão pedindo isso antes, entendeu? Então, para quem está tentando, às vezes vai tentar em várias, é uma, talvez uma facilidade, mas vale a pena olhar antes, porque realmente tem um custo, né? Realmente. A Beatriz perguntou se você precisou fazer disciplinas extras. Lá eles são 6 créditos no primeiro ano de doutorado. Então, assim, eu já cumpri, eu acho que 5 créditos. Muita palestra que eu assisto, teoricamente, tinha que contar, sabe? Só que eles muitas vezes não mandam os certificados das palestras, principalmente. Então, eu tô fazendo bem mais coisa do que preciso crédito, porque não tá chegando o certificado. Lá não é igual aqui, assim, que pelo menos na UFRN, na UNB, as matérias que eu fazia, eu me matriculava pela internet e ficava no sistema. Não, lá não. Você manda um e-mail pro professor, aí ele bota você na disciplina, e ele depois te manda o certificado, e no final do ano você manda o certificado para a escola de doutorado, para valer os créditos. Então, não é tão automático assim. Então, eu tenho que fazer assim, mas as disciplinas são bem tranquilas. A única disciplina que foi obrigatória para todo mundo foi uma disciplina de inglês, que ela durou 3 meses, que é para escrita em inglês também, como acho que a Isabela falou. Foi obrigatória para todos os alunos, mesmo os que tinham proficiência. E tinha alguns alunos que, apesar do edital ele dizer que não que precisava do certificado em inglês, tem alguns alunos que eu acho que não tinham, e a universidade dava um prazo, e aí essa disciplina de inglês, o certificado já servia como o certificado de inglês. Porque os italianos, eles têm um pouquinho de dificuldade, assim, em falar inglês, assim, é uma coisa que nem todo mundo fala, sabe? Então, eles estimulam muito. E esse curso, ele foi dado pela Escola de Línguas lá de Pisa, gratuitamente pra gente. A Beatriz perguntou também quantos anos de pesquisa. São 3 anos. São 3 anos. Eu fiquei curiosa com relação a uma coisa que não é necessariamente visto lá fora, mas a questão de publicação de artigo, que eu vi que você colocou, você tinha terminado o mestrado em 2017 e o artigo saiu em 2019. Sim. Foi pela questão da complementação, tipo, de ter mais gente participando, ou foi uma questão realmente de volta e tal? Foi porque assim que eu terminei, chegou o Petrel, né? Aqui na UFRN a gente não tinha Petrel. Aí, quando chegou, eu falei, não, eu quero reinterpretar meus dados, eu quero aprender a mexer no Petrel, porque eu estava usando o OpenDetect. Aí eu coloquei, né? Eu peguei a minha interpretação, refiz no Petrel, e ficou aí, acho que demorou 1 ano e pouco para sair do que eu mandei, aí que volta, aí correção e tal. Mas eu acho que, assim, é bom ter o artigo publicado, mas não é essencial, porque eu conheço várias pessoas que passaram e não tinham esse artigo nem nada. E queria fazer a pergunta também, tipo, seria aberta a todos, essa questão da... O artigo ele acaba pesando mais, né? Porque normalmente ele é revisado e tal, enquanto, por exemplo, publicação em congresso e tal teria menos peso, mas também é levado bastante em consideração você ter essas apresentações de congresso, a diferença de congresso nacional e internacional, esse tipo de coisa? Eu acho que, no meu caso, pelo que eu vi, conta sim, porque eles fazem uma somatória de pontos do currículo, né? Eu não sei exatamente o que eles contam, mas talvez empresa júnior, projeto de pesquisa, estágio de docência, eu coloquei isso tudo aí. Então, acho que pode ser que conte. O que pesou, talvez, no meu caso, é porque eu publiquei um artigo e o revisor desse artigo trabalha muito com a minha orientadora lá da Itália e acabou que ele virou meu co-orientador também, ele é de Nápoles. Então, isso pesou para ela querer trabalhar comigo.
Rafael e Isabela, não sei se vocês querem comentar também sobre essa questão de quantas universidades levam em consideração, ou quanto pesa essa de ter artigo ou de ter apresentação em congresso. Eu acho que isso é depende muito de universidade para universidade. Por exemplo, não no exterior, mas o ON, ele mudou os critérios de seleção em relação, acho que 2 anos atrás, para botar mais peso em participação de eventos, por exemplo. No geral, acho que importa, que nem a Júlia falou, acho que importa, mas não é estritamente necessário, entendeu? Assim, E participação em congresso, eu acho que também importa, mas principalmente, quando vocês forem participar em congresso, aproveitem ao máximo a ocasião, entendeu? Para conhecer. Eu acho que é fundamental, assim, se você realmente gosta de alguma área da geofísica, tente saber quem são as pessoas que trabalham nisso, sabe, e tal. Assim, para você, num congresso, já tentar ter um contato inicial, mostrar que você tem interesse, entendeu? Se você vê algum pesquisador lá que te, sabe? Então, o congresso acho que ajuda muito nesse sentido também, mas em relação a como critério de seleção, eu acho que varia muito do lugar para lugar o peso que vai ser dado, entendeu? Mas, no geral, importa sim. Eu concordo com o Rafael de que varia muito de lugar para lugar, inclusive porque, no meu caso, eu fiz o doutorado direto, então não fiz o mestrado. E mesmo assim, eu fui aceita, então não tinha publicação, mas o que eles levaram em conta era a minha participação em outros projetos de pesquisa. E também acho que devem ter levado em conta a participação em congressos e outras coisas. Entendi. O Márcio comentou aqui que ele queria que falasse mais essa questão das universidades elas quererem parcerias. No caso, por exemplo, a Júlia comentou que ela está em parceria do Brasil e Itália. O Rafael também, eu não sei exatamente o quanto o ETH tem parcerias com a AN, por exemplo, mas se vocês quiserem comentar, no caso do Imperial College London também, vocês sabem que ele tem esse interesse em fazer parceria com outras universidades, no caso, focando aqui no Brasil? Assim, lá na Itália, quando eu falei, né, a possibilidade dos dados, eles viram os dados que tinham disponíveis, eles, assim, ficaram muito interessados. E eles estimulam muito, né, que o aluno vá. E, por exemplo, eu fiz a parceria com o Brasil, vou passei um tempo aqui. Mas isso não me impede de eu passar um tempo em outros lugares também. Eles realmente querem que o aluno se internacionalize e aproveite o máximo a oportunidade. Inclusive, a minha bolsa, ela paga também congresso internacional, viagem, para tudo isso. Assim, eles realmente querem que o aluno saia e faça contatos. Para mim, eu acho que as parcerias são fundamentais também e acaba sendo uma coisa que os dois lados saem ganhando, entendeu? Tipo, tanto eles têm acesso a dados e regiões que eles não têm naturalmente, entendeu? Com uma parceria nova, quanto a gente que, por exemplo, com a TH, a minha orientadora já tem alguns projetos em mente, por exemplo, de usar alguns equipamentos de lá para fazer medições aqui no Brasil, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eles saem ganhando porque eles participam de projetos em regiões novas, entendeu? Expande para eles também. A gente sai ganhando que a gente pode utilizar equipamentos que eles já têm, muitas vezes equipamentos caros, entendeu? Isso daí beneficia também alunos que podem trabalhar com esses dados, do Brasil também. Então, é uma relação que os dois lados ganham, que é estimulado. Aqui também é estimulado que a gente tenha contatos internacionais, participe de congressos, sabe, e tal. Estimulado com bastante força. E em relação ao Brasil, em particular, eu acho que tem esse interesse por ter muita coisa no Brasil que ainda não é tão explorado, assim, ao menos na minha área, pelo que eu estou falando, entendeu? Assim, tipo, tem muito potencial de exploração, então eles têm interesse também em ter esse contato. E a parceria do AN com a TH começou com o meu mestrado, assim, começou com essa conexão que minha orientadora fez com o meu orientador atual daqui, então tem possibilidade de ter mais projetos também. Agora com a pandemia ficou tudo mais complicado, mas tinha algumas coisas encaminhadas já, entendeu? Mas começou com o meu mestrado e a gente segue ainda nesse esquema. Acho que Júlia e Rafa falaram tudo. Eu acho que
as colaborações são muito valiosas e para ambos os lados. E, em relação ao Brasil, o que eles mais querem são os bancos de dados, são os dados que estão no Brasil e que ainda tem muito a ser explorado. Sim, realmente. O Paulo perguntou com relação às linhas de pesquisa de geologia das universidades, mas aí seria mais a Isabela que vai responder, né? Porque ela está mais na área de geologia, a Júlia e a Rafael são da geofísica. Eu não sei, Isabela, sabe de cabeça as linhas, ou seria melhor o Paulo ver no site? O que você acha? Bem, é porque eu realmente estou no grupo de pesquisa de geofísica agora, então eu não tenho de cabeça quais são as linhas da geologia na universidade. E é melhor dar uma olhadinha no site. E pelo menos aqui no Imperial College, a universidade é bem meio a meio, é tanto focada na área acadêmica quanto no mercado de trabalho. Então, tanto o mestrado como o doutorado ou a própria graduação focam em ambos. Eles preparam tanto para o mercado de trabalho quanto para a área acadêmica. Não sei se isso responde a sua pergunta. A outra pergunta do Paulo foi essa questão da visão. Mas eu não entendi se essa pergunta dele é a visão da universidade ou a visão dos participantes quanto ao mercado de trabalho. Vou esperar aqui. Pelo que eu percebo, na Itália, eu fico recebendo muita coisa no LinkedIn, né? Porque eu mudei minha região para lá, então fica aparecendo muita vaga, né? Então, acho que lá tem muita vaga, assim, para geólogo, para geofísico, aparece bastante para mim. E nessa questão de mercado de trabalho. Eu acho que lá é mais fácil a transição do mundo acadêmico para... É melhor que aqui no Brasil, né? Porque aqui realmente está complicado. Eu acho que lá tem sim, tem emprego, acho que sim, mas também não tenho certeza ainda porque não estou lá. Depois eu posso até atualizar vocês como é que é isso mais no futuro. Vou mandar no chat o site da escola doutoral, que aí ele pode olhar as pesquisas, as linhas de pesquisa que tem certinhas. Aqui na Suíça, eles têm uma base acadêmica extremamente forte também, mas eu acho que dá uma preparação muito boa para o mercado do trabalho também. Não necessariamente em geofísica, que aqui na Suíça acho que não tem tantas oportunidades de geofísica em áreas não acadêmicas, mas o doutorado aqui, pela própria estrutura dele, dá uma base muito boa para você arranjar um emprego aqui depois, se você quiser. Por exemplo, muitos ex-alunos que não querem seguir na academia, eles arranjam emprego aqui com empresas de tecnologia, porque o doutorado em geofísica dá uma base muito boa para programação, por exemplo, e aqui tem muitas empresas de tecnologia. Então, acho que abre portas nos dois sentidos, para quem quiser, na área mais acadêmica, continuar na geofísica ou arranjar um emprego em empresas de tecnologia daqui, fica bem. Isabela, não sei se você quer complementar com o seu ponto de vista ou tipo, de como você está vendo o mercado de trabalho aí. Eu acho que é como o Rafael falou, principalmente, pelo menos aqui no Reino Unido. Tem tanto vagas acadêmicas quanto no mercado de trabalho mesmo. O doutorando aqui, ele é preparado para o mercado de trabalho também, se ele quiser, se ele tiver um interesse. Principalmente, eu tô repetindo, mas principalmente por causa da parte de programação que as empresas querem muito, né? Então, acho que é isso. Show. O Henrique, ele perguntou com relação às universidades na Itália de oferecerem bolsa de mestrado. Esse edital que você participou, ele era focado em doutorado somente, Júlia? Era só doutorado, mas eu acho que existe sim, não sei especificamente desse meu programa, porque o edital foi da escola doutoral. Lá também é um pouquinho diferente o sistema lá, que eles chamam Laurea Magistrale, não é igual aqui. Eu não sei se é ao mesmo tempo, inclusive, não sei se são 2 anos, então eu não sei como funciona. Eu sei que no grupo que a gente tem, né, de alunos que estão indo para a Itália, da região aqui Nordeste, que a gente se organizou por questão de visto, enfim. Eu sei que tem alunos de mestrado e alguns têm bolsa, outros estão pagando para fazer o mestrado.
né? Eu não sei exatamente como funciona, mas vale a pena você pesquisar um pouco sobre o sistema italiano, porque se você tem alguns mestrados fora do Brasil, que eles não são válidos no Brasil, então é melhor ir se você realmente for ficar, né, depois. Interessante. O Pedro, ele perguntou aqui como é que vocês veem essa questão, avaliam os custos financeiros de viver e estudar na Europa, sendo um estudante de graduação. A bolsa que vocês recebem, tipo, cobre os custos de vida tranquilamente, né? Acho que vou deixar vocês falarem, mas, tipo, eu não sei se é vendo o ponto de vista de a pessoa não tendo bolsa, eu acho que é bem difícil ela se manter sendo um aluno de graduação, saindo daqui com R$0 no bolso, acho que nem vão aceitar lá no país, né? Sim, a bolsa que eu recebo aqui, que é pela CAPES, é o suficiente para você se manter. Sem luxos, obviamente, mas é o suficiente. E eu acho que o estudante nem consegue entrar se ele não comprovar a renda de que ele consegue se manter aqui. Então fica complicado. Mas eu acho que também depende de situação para situação. Por exemplo, se você vem com família, se você mora sozinho, se você vive numa cidade grande, por exemplo, o custo de vida de Londres é bem mais caro que o custo de vida no interior do Reino Unido. Então acho que tem todas essas questões também. Aqui o salário dá para viver tranquilamente. A gente recebe um salário como aluno de doutorado que é considerado baixo para os padrões da Suíça, mas assim, dá para viver, para mim ao menos, não tenho onde reclamar, entendeu? E eu acho também que pode-se olhar casos e casos em relação ao mestrado. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela fazia mestrado em Sorbonne, em Paris, que é uma das melhores universidades do mundo também. E assim, a anuidade de Sorbonne é extremamente barata. Eu acho que era tipo uns 500 euros por ano, assim. Então, o custo maior era de viver lá, na cidade. Então, assim, claro que viver em Paris não é barato, mas talvez outras cidades, se você botar tudo na balança. Eu tenho uma amiga que estuda na Alemanha também, ela faz um mestrado que não tem bolsa, mas assim, ela mora numa cidade pequena, o custo menor, entendeu? Dá para lidar, assim, ela arranjou um emprego no meio do mestrado, então agora ela está melhor. Então, assim, a depender da situação, acho que dá. Mas não necessariamente vai ser proibitivo, entendeu? Isso que eu tô. Pode não ser proibitivo. É o que eu tô querendo dizer. Então, eu não estou na Itália, né? Mas eu já fiz intercâmbio na França, eu conheço a Itália, turismo. E na Europa, o poder de compra ele é um pouco melhor que aqui. Na verdade, bastante melhor. Então, você vai no mercado ali com 50 euros, você compra muita coisa, muita comida. Se você ganha em real e está gastando dinheiro, realmente é muito caro. Se está ganhando dinheiro, a bolsa ela é calculada para você pagar um aluguel e se alimentar. E não é que sobra dinheiro, né? Pelo menos a minha bolsa. Mas ela é justa. Tanto que os outros alunos que conseguiram, eles, né, a maioria que eu já conversei assim, eles moram sozinhos, não moram com os pais e tudo, então dá para viver. E o que a Isabela falou, né, depende se você vai com a família ou não. Por exemplo, no meu caso, eu vou com meu marido, ele vai ter o visto de trabalho, então ele vai poder trabalhar, a gente vai dividir o aluguel, né, então facilita. Mas assim, tem muita gente lá que às vezes não vai alugar um apartamento, vai alugar um quarto, isso já barateia muito. Os imóveis também, eles se alugam, eles são completos, já com mobiliário, então você não vai ter esse gasto. Eu acho que a bolsa é importante, porque para tirar o visto, eles exigem que você comprove a sua renda. Porque eu acredito, eu não tenho certeza, que se você não passar com bolsa, você até poderia trabalhar lá, mas aí você tem que comprovar que você tem dinheiro antes de ir. Então, realmente é complicado. Vale a pena tentar com a bolsa mesmo. Não tem escapatória. Se é pobre, é complicado. Bom, gente, ainda não, por enquanto tem mais perguntas. Eu queria perguntar uma coisa pra Júlia, não sei se vai ser meio, tipo, sei lá, invasivo, não sei. Mas, tipo, a questão de, por exemplo, você comentou que você estava no mestrado e tal, e você fez a parte do. Você continuou estudando, trabalhando os dados no Petrel para publicar o artigo. Mas você não estava mais no mestrado, certo?
Não, eu fiquei como colaboradora do GEMA, que é o laboratório. Fiquei trabalhando no GEMA como colaboradora em pesquisas e tal, porque eu queria fazer doutorado, mas eu não me sentia pronta ainda. E foi realmente assim, no momento certo que apareceu essa vaga, e eu pensei que eu ia ter que tentar em vários doutorados para passar, e eu acabei passando no primeiro. Eu tentei esse e um da Austrália ao mesmo tempo. O da Austrália foi aprovada, mas eu não consegui a bolsa. E lá na Austrália, além de ter que ter a bolsa para viver, você tem que pagar a universidade também, então era muito inviável para mim. E o projeto da Itália era muito mais minha cara, porque foi eu que escrevi. Então eu acho que foi o momento certo, assim. Eu acho que não vale a pena você fazer doutorado sem estar preparado, porque realmente é muito pesado. Então, se precisar de um tempo, assim, de fazer outra coisa, e depois vai fazer, mas eu não me sentia pronta. Tanto que a minha orientadora, ela sempre, a Helenice, minha orientadora daqui, ela sempre me estimulou a ser cientista, e ela sempre acreditou em mim, e ela me dava oportunidades no laboratório e tudo. E eu fiquei como colaboradora, e aí quando eu me senti pronta, eu comecei a pesquisar e apareceu essa vaga. Muito legal isso. A minha dúvida é realmente nesse sentido, porque não sei se é o caso de outras pessoas aqui. Eu tô no mestrado. Ah, o Bruno perguntou se é da UFRN, né? Ou não? É formada na UNB e mestrado na UFRN. Dessa dúvida, essa questão de você tá no mestrado, mas você tá em dúvida se realmente vale a pena fazer doutorado aqui ou não. É tipo, se você deveria entrar ou não, se deveria esperar. Você quer estudar fora? Espera e tenta a oportunidade ou não, e fica essa dúvida, assim, de futuro da vida, né? Mas obrigada por compartilhar essa informação com a gente. Por enquanto, a gente não tem ainda mais perguntas. Eu vou botar aqui o link para vocês pedirem certificado de presença, se quiserem, aqui no chat, tá, pessoal? Se não tiver mais perguntas, eu vou terminando por aqui. Acho que não vai ter, bom. Se tiverem mais perguntas, agora é o último momento. Podem falar também se quiserem. Só para dizer que eu acho que agora, esse mês, eles vão abrir o edital da escola doutoral que eu participo, então quem estiver interessado já dá uma olhada. Eu não sei qual a universidade que vai organizar, mas aí qualquer uma das três, vocês achando um orientador, pode tentar. Ah, o Bruno, você conseguiu as fotos da... Você achou as fotos, Rafael, ou não? Ah, eu achei algumas fotos. Posso Então, mostrar aqui aproveita. rapidamente. Beleza. Mas só 3 fotos, não vai demorar, não. Então, eu não achei, eu acabei perdendo fotos que eu tinha do Instituto, mas aqui foram algumas fotos que eu tirei de Zurique, do lago, aqui no inverno. A região do lago é bastante bonita. Aqui foi um pôr do sol que eu tirei também do lago. Isso daqui já não foi no inverno, foi quando eu cheguei na Suíça. Aqui acho que foi em dezembro, mais ou menos. E aqui, por último, eu botei uma foto que eu tirei com a Marina Borja, que participou dessa apresentação algumas semanas atrás, estudando na Alemanha. A Marina, nós éramos, como eu falei, a Geofísica é um ovo, nós éramos vizinhos em Salvador, a gente fez faculdade na UFBA juntos, e hoje em dia ela mora na Alemanha, faz o mestrado, e aí, uma das vezes que eu vim para a Suíça, a gente se encontrou aqui e tal, ela uma das minhas melhores amigas, assim. Mas eu separei essas 3 fotos, infelizmente eu não achei. Tinha algumas fotos legais do Instituto da Exposição, que eles têm lá de Geofísica, mas eu não consegui achar essa vala de tempo. Mas é isso. Tá bem legal as fotos. Tava todo mundo testado pra Covid ali, né? O que? Eu e ela? Você e Marina. Uhum. Não, essa daí foi em na... 2019. Foi em 2019. Tá, então só. Aí, naquela época era outra coisa. Mas só para terminar, eu queria comentar também que, assim, eu acho que todo mundo que tem interesse em estudar fora, tentem, não desistam e, assim, tenham consciência de que a gente é totalmente capaz, entendeu? Quando você vai para fora, você vê que, assim, os cursos de geofísica que a gente tem é uma base muito boa para a gente, entendeu? Assim, são realmente muito bons, você aprende a valorizar quando você vai para o exterior. E, assim, uma coisa que eu percebi também algumas vezes é que os alunos brasileiros, nós temos uma imagem boa em determinados meios. Eu lembro que meu orientador,
do Ciências Sem Fronteiras em Liverpool, ele já falou isso comigo, e já vi outras situações também, porque eles têm uma visão assim de que nós somos muito esforçados. Eu acho que talvez assim, por a gente não ter tantas oportunidades no Brasil, a gente corre muito atrás das coisas. E eu acho que os professores eles valorizam isso, valorizam assim quem não está lá só para, sabe, pegar um diploma e arranjar um emprego depois, ganhar um salário, entendeu? Então eles têm uma visão boa dos alunos brasileiros e eu acho que quem realmente tiver interesse tem que correr atrás, como eu falei, falar com todo mundo, mandar e-mail para professor, não tenham vergonha, sabe, gente, correr atrás, sabe, porque, como eu disse, a geofísica é um mundo muito pequeno, as coisas estão no nosso alcance, sabe, se a gente correr atrás. Realmente, o Rafael falou tudo. Eu estava em uma reunião com a minha orientadora aqui de Natal e ela falou assim, Júlia, os alunos brasileiros às vezes não têm as mesmas oportunidades, mas eles têm muita capacidade. E várias coisas, assim, às vezes eu estou numa disciplina com outros geofísicos ou geólogos e coisas que eu vi na graduação ou no mestrado que eles não viram, assim. Não quer dizer que o curso seja pior, mas é porque o nosso curso aqui, ele é muito abrangente, ele pega várias áreas, entendeu? Então, realmente a gente tem capacidade, sim, e lá fora tem muita oportunidade também. Então, eu tenho um lema que é tem que acreditar, a gente tem que acreditar que uma hora dá certo. Eu acho que é importante também lembrar que, mesmo se você estiver de dúvida, se você viu uma oportunidade, agarra. Você pode falar não depois, mas você nunca sabe quando a próxima oportunidade vai vir, ainda mais com a situação que está hoje em dia. Então, não deixa para depois. Mesmo se você não se sentiu confiante no final, ou falar, não é isso que eu quero fazer, você pode falar não no final. Mas, pelo menos, tenta. É isso aí, gente. A questão realmente é que pode, às vezes, para o pessoal ser um pouco difícil a questão do investimento, né, que tem que fazer, financeiro, mas aí, por exemplo, com relação a teste, tradução e tal, pelo menos é um investimento para todas as aplicações, todos os applications que você faz. No caso da application para a universidade, tem a Isabela Gama, na outra mesa da América do Norte, ela comentou de você mandar um e-mail para a universidade e não ela comentou depois, mas de você mandar e-mail para a universidade e ver se eles patrocinam a sua application, a sua inscrição. Tipo, tenta ver, fala assim, gente, eu sou brasileira, o euro tá muito caro aqui, não tá dando, ou a libra esterlina. Teria como eu ter um desconto, não pagar a inscrição e ver no que dá, né? Vai que. O Bruno ele perguntou aqui pro Rafael se você estuda o dinamo atmosférico. Eu estudo, mas não em detalhes. Assim, o dinamo atmosférico é bastante complexo. Ele tem, quem estuda isso normalmente lida muito com física de plasma, física de partículas. O que eu estudo é uma versão, como se fosse uma versão simplificada do dinamo atmosférico, entendeu? Porque, por exemplo, ele é 3D, tem, sei lá, 50 km de espessura. Para as minhas aplicações, a gente considera ele 2D e considera as variações dele no espaço e no tempo, entendeu? Então, eu estudo sim, mas para as nossas aplicações não é no nível de profundidade tão grande, não sou especializado nisso. Beleza. Bom, por enquanto não tem mais perguntas, então eu queria agradecer muito aos três pela participação, ao Rafael, a Júlia e a Isabela. Muito, muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Eu sei que tá tarde aí na Europa. No caso da Júlia, eu não sei se você vai ter aula de madrugada amanhã. Não, amanhã não, mas na sexta sim. Aí também, dá para dormir bem. Então, muito, muito obrigada. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa para finalizar, mas muito obrigada a vocês e muito obrigada a todos os participantes, a todo mundo que está aqui assistindo, gente. Obrigada pelo convite. Obrigado pelo convite, gente. Boa Obrigada noite. pelo convite também. Só uma última coisa, sobre essa questão de quem não tem condição, tem algumas universidades da Itália que elas têm vagas internacionais específicas, e essas vagas, às vezes, elas oferecem passagem e esse apoio. Então, vale a pena olhar vagas internacionais para alunos de fora, que eles têm um apoio maior. Eu concordo com a Júlia, assim, eu acho que uma regra, não tenho medo de perguntar as coisas, não tenho medo de falar, perguntem, porque essas coisas variam muito de lugar para lugar, de instituição para instituição, entendeu? Meu orientador aqui também comentou comigo,
como eu falei, o processo seletivo aqui depende muito do grupo para grupo, mas eles, por exemplo, às vezes costumam trazer pessoas para fazer o processo seletivo também, costumam dar suporte para isso, entendeu? Então, assim, a chave é sempre perguntar, não ter vergonha. No caso. Isso. Obrigada pelo convite e até a próxima. A gente vai aproveitar que a gente é brasileira, a gente não tem vergonha de falar tudo, então bora. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Tchau. Bom, gente, tchau, boa noite. Tchau, tchau.